curso de Gestão em Saúde pela Faculdade UAG. Eu optei pelo tema Gestão em Instituições de Longa Permanência para Idosos e fui orientada pela mestre Priscila Pereira do Nascimento. Esse trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foi pesquisado nas principais bases de dados, como BVS, Lilacs, Cielo, por meio da plataforma científica Elsevier. No início foram selecionados 35 artigos entre o período de 2018 a 2019, utilizando os principais descritores, como instituição de longa permanência para idosos, idosos institucionalizados, saúde do idoso, gestão em saúde e dentre outros. No primeiro momento foi feito um resumo dos artigos, foi lido o resumo dos artigos e foram excluídos aqueles artigos que não faziam parte da pesquisa. O objetivo desse trabalho é identificar e analisar como que ocorre a gestão nas instituições de longa permanência para idosos. Identificar também qual é o público que é atendido, quais os profissionais que atuam nessa área e quais são os principais desafios encontrados. Optei também por esse tema, por trabalhar em 2 instituições de longa permanência para idosos e por não ter muitos estudos relacionados a esse tema. Podemos observar que já há algum tempo o Brasil vem passando por uma mudança no seu perfil demográfico. Isso vem decorrente devido à diminuição que teve da taxa de natalidade e o aumento do envelhecimento populacional. Estudos realizados recentes pelo IBGE em 2018 destacou que o número de idosos cresceu cerca de 18% em 5 anos e ultrapassou em 2017 cerca de 30 milhões de idosos residentes no Brasil. E acompanhado com esse envelhecimento populacional, foi constatado também que aumentou o número de doenças crônicas degenerativas, o que fez com que a procura pelas ILPIs, pelas instituições de longa permanência para idosos, aumentasse também. A Anvisa, em 2005, ela definiu o que vem a ser uma LPI, porque muitas das vezes uma LPI era definida como um abrigo, um asilo, um local onde, como se diz, só para ficar os idosos. Ela não tinha uma definição. Em 2005, a Anvisa definiu as ILPIs como instituições governamentais ou não governamentais de caráter residencial, destinadas a serem domicílios coletivos de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que tenha ou não algum suporte familiar. E a ILPI teria como objetivo, como função, cuidar do idoso e proporcionar uma melhor qualidade de vida para esses idosos. Mesmo que a legislação brasileira preconize que o cuidado com o idoso deve ser da família, hoje no dia a dia não é o que nos deparamos. Muitas famílias relatam que, às vezes por falta de tempo ou por questões financeiras, não tem como cuidar desse idoso. Então a procura pelas ILPIs torna-se como uma primeira opção. E geralmente as ILPIs elas são confundidas muito com instituições de saúde. Tanto é que Oliveira et al. Em 2014, no seu estudo, ele publicou isso, devido por esse fato das instituições serem consideradas instituições de saúde, por elas fornecerem tanto serviços de médicos e medicamentos. Ele relatou que, nesse estudo, que cerca de 66,1% dos serviços oferecidos era referente a médicos e 56% referia-se à fisioterapia. Mas isso a gente não pode engajar, definir as ILPIs por ser uma instituição de saúde, mesmo que ela preste esse serviço. Elas prestam esse serviço a fim de melhorar a qualidade de vida dos idosos. São os cuidados que eles necessitam no seu dia a dia. Em 2019, o IPEA também realizou um estudo a fim de demonstrar quais são as instituições que predominam hoje no Brasil.
E foi identificado que a grande maioria das instituições hoje são filantrópicas, correspondem cerca de 65,2%. E as privadas correspondem cerca de 28%. Já aquelas instituições públicas ou mistas apresentam apenas 6,6%. E foi observado também pela essa pesquisa realizada pelo IPEA que o número de instituições privadas vem crescendo nas últimas décadas e tende a crescer mais, essas instituições privadas com fins lucrativos. Um dos objetivos do estudo foi demonstrar como que essas ILPIs se mantêm financeiramente. E de acordo com o Estatuto do Idoso, é definido que as instituições filantrópicas podem utilizar até 70% do benefício do idoso ou do BPC. E pode também ter ajudas tanto do Estado ou da comunidade, através de doações. E o que pode ser observado que muitas dessas instituições se mantêm mesmo através de doações, que são as sociedades que se mobilizam para ajudar nessas instituições. Já as instituições públicas, elas não podem receber cobrança de nenhuma forma, não pode ser cobrado nem do próprio residente, nem da família, não pode ter nenhum tipo de cobrança. Já as privadas, elas estipulam uma mensalidade mensal. Isso varia de cada instituição, conforme os serviços são oferecidos por essa instituição. E quando se trata do quadro de profissionais que pertencem a essas instituições, a RDC número 283/2005-15 não estabelece quais os profissionais que devem participar dessas ILPIs, mas ela preconiza que para cada 40 idosos deve haver um profissional de nível superior com carga horária de 12 horas semanais para realizar atividade de lazer. E que haja pelo menos um responsável técnico com formação de nível superior com carga horária mínima de 20 horas semanais. Isso são dados tirados da Anvisa em 2005. E deve dispor também de profissionais de nível superior que atendam aos idosos conforme o seu grau de dependência. E então isso vai depender muito do perfil dos idosos residentes nessas instituições. Esses profissionais podem variar entre enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, além dos cuidadores. E de acordo com Camarano, et al., 2010, e Romero, 2010, eles destacaram em seu estudo que um dos fatores importantes ao definir quais são os serviços prestados pelas ILPIs leva ao fator do grau de dependência. Ou seja, quando na ILPI existem idosos mais dependentes, ou seja, aqueles idosos mais fragilizados, então necessita-se de um serviço de saúde mais complexo e com mais profissionais. Agora, quando nas instituições o maior público são os idosos mais independentes, as atividades devem ser relacionadas mais ao autocuidado, o lazer, estimular lazer, teatro. São atividades que devem ser voltadas mais para a autonomia desses pacientes. E é definido que são caracterizados como idosos dependentes, aqueles que precisam de auxílio em todas as suas atividades de vida diária, ou seja, no seu autocuidado, e são considerados idosos independentes, aqueles que não necessitam de nenhum tipo de ajuda para realizar suas atividades de vida diária ou seu autocuidado. Uma curiosidade destacada pelo IPEA, que foi realizada uma pesquisa entre 2007 a 2009, constatou que nas ILPIs privadas, a maior parcela dos residentes são dependentes, cerca de 38,8%. E nas ILPIs públicas e mistas e filantrópicas, observa o contrário. A maior parte dos residentes são independentes, variando entre 43,9%. Então, o que pode ser concluído com esse trabalho? Então, pode-se observar que com o aumento da expectativa de vida, foi observado esse aumento
foi observado também o aumento de doenças crônicas degenerativas, o que fez com que a procura pelas ILPIs tornasse, como se diz, mais almejada. Então, e pelo fato da maioria das famílias relatarem que não tem tempo ou não tem, por condições financeiras, não tem como ficar com os idosos, a procura pelas ILPIs aumentaram muito. E foi observado também, até através dos estudos, que o grande desafio da gestão das ILPIs é cumprir o que prevê a legislação, pelo fato da maioria das instituições hoje serem filantrópicas e atender aos idosos de baixa renda. Então, ela não conta nem com recursos financeiros e nem com recursos humanos suficientes. E outra coisa também que não foi encontrado é que não existem políticas públicas voltadas para o idoso. Então, não consegui achar com esse trabalho nenhum relato de políticas públicas voltadas para o idoso. Então, eu sugiro que deve haver mais estudos relacionados ao tema, o nosso olhar deve estar mais voltado para essas instituições, a fim de que esses idosos consigam ter um serviço prestado de qualidade. E isso só vai ser possível se voltarmos mais os nossos olhares para esses idosos, para esse perfil. Então, que essas temáticas sejam mais exploradas. Obrigada.